Olá, seja bem-vindo ao Português em Foco. Eu sou Eliane Vieira, professora de Língua Portuguesa. Esta é a aula 5 do curso Questões Comentadas NCE-UFRJ, módulo 1. Nesta aula, nós vamos tratar de 15 questões acerca de termos da oração, colocação dos pronomes oblíquos átonos e também falar da pontuação. Vamos começar com a questão de número 1, uma questão de pontuação muito explorada pelo NCE-UFRJ. Veja, a frase abaixo que mostra uma pontuação inadequada num texto objetivo é. Vejamos a pontuação dessas orações. Após algum tempo, vírgula, o organismo combate a infecção. Nós temos aqui uma estrutura bem simples, um texto bem objetivo. E o que você precisa saber? O que você precisa lembrar a respeito disso? Você precisa lembrar a estrutura de uma frase na ordem direta. Uma frase na ordem direta requer um sujeito, mais um verbo, mais os seus complementos, se houver, mais os adjuntos adverbiais. Nessa estrutura de ordem direta, não há nenhuma vírgula entre os termos da oração. Você não pode colocar vírgula entre sujeito e verbo, você não pode colocar vírgula entre verbo e complemento, você não pode botar vírgula entre complemento e adjunto adverbial. Ou, se for um verbo intransitivo, por exemplo, entre verbo e adjunto adverbial, isso tudo na ordem direta. E dessa forma fica muito fácil resolver esse tipo de questão. Veja, o organismo combate a infecção. O organismo é o sujeito da nossa oração, combate é o verbo, quem combate, combate alguma coisa, combate a quê? A infecção. Temos aqui o objeto direto. A infecção após algum tempo. Então, perceba que após algum tempo, exprime ao período uma circunstância temporal. E essa circunstância está deslocada. Por isso, houve o emprego da vírgula para marcar justamente o deslocamento do adjunto adverbial, que é este termo que fica lá no final da oração, na ordem direta. Então, eliminamos a letra A, porque ela está correta. Veja a letra B. A infecção, vírgula, o organismo a combate após algum tempo. Nós temos novamente a ordem direta. O organismo combate. Combate o quê? A infecção. Repare que aqui a infecção está em forma de pronome oblíquo. Este azinho funciona como objeto direto, mas houve uma repetição desse objeto direto. E esse objeto direto aparece aqui no início do período. A infecção, o organismo a combate quem? A infecção. Então, repare que a justificativa desta vírgula é justamente para separar o objeto direto pleonástico. O que é isso aí, pleonástico? É o objeto direto repetido. Então, a infecção funciona como objeto direto pleonástico. E qual é o objeto direto, entre aspas, normal? É este A aqui sob forma de pronome oblíquo. Essa estrutura também está correta, portanto, nós a eliminamos, estamos buscando a inadequada. O organismo, após algum tempo, combate a infecção. Veja que, após algum tempo, o adjunto adverbial apareceu no meio da estrutura. Ó. Eu tenho um sujeito, o adjunto adverbial e depois o verbo. Então, o adjunto adverbial, digamos assim, se meteu no meio desse sujeito e do verbo. Quando isso acontece, quando você desloca o adjunto adverbial, porque você está vendo aqui que o adjunto adverbial deve ficar no final da frase, quando você desloca esse adjunto adverbial, você precisa pagar um pedágio. Que pedágio é esse que você paga na escrita? É exatamente o emprego da vírgula. Então, aqui, eu precisei colocar uma vírgula antes e uma vírgula depois do adjunto adverbial, justamente porque ele está no meio da estrutura oracional. Eliminamos a letra C. Veja a letra D. O organismo combate, após algum tempo, a infecção. É a estrutura parecida com a estrutura da letra C. A única coisa que houve de diferente é que o sujeito está próximo ao verbo. O adjunto adverbial agora está intercalando o verbo do seu complemento.
Quando isso acontecer, adjunta adverbial deslocado, se estiver no meio da oração, você deve marcá-lo com 2 vírgulas. Também a letra D está correta. Veja a letra E. O organismo combate a infecção, vírgula, após algum tempo. O organismo, sujeito da oração. Combater, verbo, está aqui. Combate o quê? A infecção. A infecção funciona como objeto direto deste verbo. Quando? Após algum tempo. Adjunto adverbial. Percebeu que agora a frase está na ordem direta? E se está na ordem direta, como falamos no início, não existe a possibilidade de marcar essa estrutura, de separar essa estrutura por uma vírgula. Então, essa vírgula aqui está incorreta. Achamos a nossa resposta. Número 1, letra E. Vamos para número 2. Quando faltarem 4 meses para a partida, tome coragem e reserve a passagem e os hotéis. Em vez de estarem relacionados com os substantivos, os verbos desse trecho poderiam estar acompanhados de pronomes que os substituíssem, o que resultaria na seguinte reescritura. Então, vamos passo a passo para entender exatamente o que a banca quer nessa questão. Vamos olhar para os verbos. O verbo faltar. Quando faltarem 4 meses. 4 meses funciona como sujeito do verbo faltar. Eu posso trocar este termo 4 meses, essa estrutura, essa expressão 4 meses, eu posso trocar por um pronome. Que pronome eu posso trocar? Pelo pronome pessoal, que vai funcionar como sujeito da oração. Então, quando eles faltarem. Vamos marcar e depois nós vamos analisar a colocação pronominal. Então, quando eles faltarem, eles quem? Os 4 meses. Para a partida, tome coragem. Quem toma, toma alguma coisa. Tomei coragem. Funciona como objeto direto desta oração. Então, eu posso trocar esse objeto direto por um pronome oblíquo átono. O, a, os, as. Coragem é feminino e singular. Então, como é que eu faço? Tome-a. Tome coragem e reserve a passagem e os hotéis. Quem reserva, reserva alguma coisa. O verbo reservar é transitivo direto. Reserve o quê? A passagem e os hotéis. Aqui trata-se de um objeto direto composto, ligado pela conjunção e. As passagens e os hotéis. Repare que passagem é feminino e hotéis masculino plural. Eu só posso trocar pelo pronome oblíquo átono os. Então, reserve a passagem e os hotéis. Reserve os. Essa é a estrutura que eu preciso procurar. Vamos analisar. Quando lhes faltarem, lhes não pode funcionar como sujeito neste caso. E nós vimos que 4 meses funciona como sujeito. Eu poderia já eliminar essa alternativa e ir para a letra B. Mas vamos continuar a análise. Tome-a, está perfeito. E reserve-lhes. Não. Quem reserva, reserva alguma coisa. Estes termos funcionam como o objeto direto. E eu não posso trocar o objeto direto por lhes. Eliminei a letra A. Vamos para a letra B. Quando lhes faltarem, a mesma coisa da letra A. Elimino. Tome-a, perfeito. E reserve-os, perfeito. Mas o problema é que a banca propôs a substituição do pronome pessoal, que funciona como sujeito, pelo pronome oblíquo átono. Portanto, há uma incorreção. Veja a letra C. Quando eles faltarem, opa, perfeito. Tome-a. Tome-a e reserve-os. Achamos a nossa resposta. Veja que a resposta número 2 é a letra C de casa. Vamos ver o erro da letra D. Quando eles faltarem, perfeito. Tome-a, perfeito. Reserve-lhes, não. Lhes não pode funcionar como objeto direto nesta estrutura. Eliminamos a letra D. Quando lhes faltarem, veja que o lhes não pode funcionar como sujeito da oração. Está errado. Tome-a está perfeito, mas reserve-lhe também está incorreto. Eliminamos a letra E, portanto. Número 2, letra C.